Fala galera, saudações tricolores. Hoje não é um bom dia, né? Ontem o Fluminense empatou com o Flamengo em 0 a 0 e estamos eliminados do Carioca. Mas esse vídeo aqui não vai ser sobre o jogo, não vou falar sobre a escalação, não vou falar sobre como o time se comportou, mas teve um ponto de ontem que me chamou a atenção negativamente e eu queria falar sobre, que é a coletiva do Diniz. Eu vou botar aqui o vídeo da coletiva, vou deixar ele falar um pouquinho e aí depois eu vou fazer uns comentários em cima. E só pra deixar registrado já de início, pra não ter dor de cabeça depois, esse vídeo é uma opinião minha, não reflete necessariamente a opinião do site, então qualquer crítica, vocês falem comigo, não reclamem com o site. E também queria deixar claro que isso é uma opinião, eu não estou com a razão, não é a verdade absoluta, você pode discordar à vontade, inclusive os comentários estão aqui, disponíveis para você comentar, se você tiver uma discordância, ou se você concordar também, quiser comentar, deixa aquele recadinho lá que a gente sempre interage, então vamos lá. Bom, esse aqui é o vídeo da coletiva de ontem, tá lá na Flu TV, no canal do YouTube, vocês podem procurar lá a coletiva na íntegra. Aqui eu vou colocar só algumas perguntas, talvez eu faça alguns cortes para acelerar também, não ficar um vídeo muito cansativo, e aí depois eu comento em cima. Boa noite, Fernando Diniz, Gabriel Ribeiro, Web Rádio Audiativo. Nos dois jogos o Fluminense foi bem diferente. No primeiro jogo foi um pouco menos com a bola, nesse segundo teve um pouco mais a posse, mas o que não mudou foi a falta de finalização ao gol. Nos dois jogos tiveram nenhuma finalização ao gol e a tentativa da entrada do Marquinhos pela lateral foi uma tentativa de o time finalizar mais, de ser mais efetivo ao gol? Esse lance da bola não ter ido no gol, obviamente que se você chutar, a bola precisa entrar na direção do gol para ser o gol, mas a gente teve boas chegadas, bons cruzamentos, teve um número grande de escanteio, teve bons chutes fora da área, teve bola na trave. É verdade. Inclusive, bola na trave não conta como chute a gol, se eu não me engano. Mas teve a bola na trave do Renato Augusto. A gente não teve nenhum chute na direção do gol, mas a gente teve chances hoje de marcar mais de um gol. Então, às vezes, você chutar a bola no gol que não leva a perigo nenhum, o Fábio também não fez. Não lembro do Fábio fazendo uma grande defesa no jogo também. Então... Não, o Fábio fez. Acho que foi um cabeceio, não lembro agora. Só sei que ele pegou na pontinha do dedo. Não foi um jogo que os goleiros trabalharam muito. Não sei se teve outro, mas eu só lembro desse. Uma maneira de jogar hoje bem mais agressiva do que foi na semana passada. E a gente voltou pro caminho que a gente deve seguir até o final da temporada para poder buscar coisas grandes. Em relação ao Marquinho, não é para melhorar a finalização. O Marquinho entrou para a gente ganhar mais agressividade. A gente sonhava com a classificação, era difícil, mas a gente tentou. De tudo que a gente pôde para poder colocar o time de uma maneira muito agressiva e muito solidária. Então, acho que o Fluminense hoje foi um time, tem três coisas que acho que resumem bem a equipe: um time solidário, com fome e corajoso. Então, esses três grandes jogadores voltaram hoje, que eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. Horroroso, os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga. Terminou 0 a 0, né? Então também não tinha muito o que elogiar essas mudanças, porque não surtiu muito efeito também, né? Mas beleza. Aí colocou outro atacante na lateral e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no campeonato. Ó, aqui eu já tenho minha primeira grande discordância do Diniz. Ele costuma falar com frequência que é um erro dos jornalistas, dos fãs de futebol em geral, analisar resultado e não analisar o jogo, né? Analisar os contextos. Quando ele usa como argumento para defender que o Felipe Melo e o Marcelo podem jogar juntos, o fato de ter sido campeão carioca, Libertadores, Recopa, o que ele tá falando? O resultado deu certo, então eles podem jogar juntos, sim. Só que isso é exatamente o que ele não gosta de fazer, que é analisar em cima do resultado. Porque se o Valencia tivesse feito qualquer um daquelas 3 grandes oportunidades que ele teve, a gente não teria Libertadores. Então aí sim
você teria a possibilidade de criticar eles? Só porque não ganhou, né? Foi eliminado na semifinal, aí poderia criticar. Mas já que passou da semi e foi campeão, não pode criticar? Eu acho um pouco errado, justamente porque isso é analisar resultado. Não é analisar como foi construído. Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que tá falando alguma coisa e fazendo muito sucesso. Aqui já é minha segunda grande discordância do Diniz. Baseado também no que o Diniz costuma dizer. Tem uma fala dele sobre o John Kennedy que eu acho espetacular. Uma das melhores falas que eu já vi um treinador, pelo menos do Fluminense, falando. Que é sobre o futebol brasileiro. Não sei se é futebol brasileiro ou futebol mundial. Tem esse costume de enxergar para o jogador só como uma mercadoria. Como se ele fosse só um atleta, não como se ele fosse um humano. E aí ele, né, corretamente, e aí ele com todos os méritos, né, ele teve esse papel no John Kennedy, recuperou o John Kennedy, super elogiado e com razão. Mas aí os jornalistas, que primeiro ele já diz que são falsos tricolores, só por ter uma opinião contrária dele. Já são falsos tricolores por isso. E ainda chama de blogzinho. Então, assim, nesse caso ele não tá olhando pra pessoa que tá escrevendo naquele blog, ou tá fazendo um vídeo pra um canal do YouTube. Ele só tá olhando pro jornalista. Então, assim, eu achei isso muita falta de respeito. Eu acho que o Diniz errou muito feio. E eu acho, inclusive, que ele, quando rever essa... Se ele já não reviu essa entrevista dele, ele vai se arrepender dessa fala, chamar de falso tricolor e falar que... chamar de blogzinho. Tipo assim, eu não sei pra quem foi, se teve um direcionamento essa fala. Porque a gente tem alguns grandes canais, né, no YouTube, páginas no Instagram, no Twitter, que tem relevância. Pode ter sido pra algum canal, pode ter sido pra alguma página, pode ter sido de forma geral. Mas chamar de blogzinho, eu acho que ele errou muito feio. Porque eu acho que ele tá desmerecendo o trabalho e às vezes, né, muitas vezes tá desmerecendo o ganha-pão de um tricolor. E aí o Diniz vira e fala que ele é um falso tricolor e ainda chama o trabalho dele de blogzinho. Então assim, eu acho que ele errou muito feio nisso. Com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que você não fala hoje, então? Exatamente, tem que ter mais respeito. Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra ponta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida, tem muita torcida do Fluminense que reconhece o que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste. Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficam sendo do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês ficam tentando. Fica tentando. Arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, faz uma coisa mais consistente, uma coisa assim com mais ética, com mais moral. Não esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui, depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Pô, agora que tem que falar. Isso aqui é a vida da gente mesmo. Isso aqui eu assisto assim, fiquei a semana. Por esse trecho aqui do Diniz, me parece que essa crítica é quem tá na coletiva. Porque se ele falou que a galera joga contra e depois, quando é campeão, fica aqui fazendo perguntinha e tal, sinal de que esse discurso foi pra quem tava presente. Semana inteira aqui, assistindo o jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar a solução que vocês acham da maior facilidade, alguns de vocês, né? É o Ganso e o Renato Augusto. É isso que a gente tem que conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério, falo direto quando ganha. Hoje não ganhou, a gente empatou, queria passar, não passou, mas esse é o time que a gente tem que ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais as nossas chances de ter sucesso. Agora eu vou ter que defender o Diniz em uma parte também que eu concordo com ele. Embora, né, eu tenha achado falta de respeito à forma que ele abordou. Eu acho que ele generalizou também Eu sou muito contra generalizar as coisas. Eu acho que ele não pode só tratar o jornalista que fala negativamente. Ele não necessariamente é um falso tricolor, né? Ele pode ter a opinião dele de que o Diniz tá fazendo um trabalho ruim. Todo mundo tem direito a ter a opinião. Apesar de eu discordar, né? Eu acho que o Diniz faz um bom trabalho. Mas assim, embora eu acho que tenham muitos tricolores, né, com esse perfil que eu falei, que realmente são tricolores de verdade, que têm a opinião deles e tem que ser respeitados, eu sei também que tem muita gente que pode ser tricolor ou não, isso a gente nunca vai saber, mas tem gente que é influente nas redes sociais que a gente claramente vê que tá jogando contra. É gente que fica esperando um momento ruim pra engajar, porque sabe que momento ruim engaja muito. E quando o momento é bom, engaja legal também, óbvio, é muito bom engajar.
Só que tem muito tricolor que tá comemorando, tá feliz da vida, não vai perder tempo engajando. Mas quando o momento é ruim, tá todo mundo puto dentro de casa com o celular na mão. Então o momento ruim, ele engaja pra cacete. E tem muita gente que sabe disso, se aproveita disso e fica só esperando um momento ruim. Ou quando o momento tá bom, fica lá tentando plantar uma sementinha. Porque sabe que o canal vive das notícias ruins. Da mesma forma que eu digo que não pode generalizar e falar que todo mundo que critica é falso tricolor e tem blogzinho, também é importante ressaltar que sim, a gente sabe que existem sim pessoas com esse tipo de comportamento. Mas eu acho muito feio generalizar isso numa coletiva. Diniz, aqui, Gabriel Amaral, Jornada Catel 1902. Queria fazer uma pergunta mais ampla sobre o primeiro trimestre. O Fluminense não joga mais agora nesse trimestre, só joga em abril. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse trimestre do Fluminense de 2024 em 3 áreas. Na área tática, se você, enfim, o que você pensa sobre a área tática do Fluminense nesse ano, se você gostou, se você não gostou, enfim, a sua análise. Na área física e dos resultados também. O Fluminense foi campeão da Recopa, parou na semifinal do Campeonato Carioca, foram as 2 competições que jogaram. Obrigado. Então, a primeira coisa, então, para contextualizar e a gente não ficar com aquela coisinha, né, Gabriel? Aquela coisinha que às vezes a gente gosta, né? Aquela coisinha bem rasinha. O Fluminense voltou quase um mês depois de todo mundo. Jogou até quase Natal do ano passado. Foi vice-campeão do mundo. Ganhou mais um título internacional que o Fluminense não tinha. A Recopa. E assim, muitos de vocês ficaram alimentando aí a torcida, porque não ganha 13 clássicos. Ele não ganha 13 clássicos, mas circunstâncias completamente diferentes dos 13 clássicos. Hoje não ganhou, mas podia ter ganho. Tem que ver quanto é que todo mundo joga. Muitas vezes a gente jogou e não ganhou. Muitas vezes a gente jogou com o time todo reserva. Muitas vezes a gente jogou com o jogador expulso, os clássicos. Mas vai ganhar. Isso é verdade também. Muita gente fica tocando nesse ponto de 12, agora 13 jogos sem vencer clássico, mas esquece de pegar quais foram esses clássicos, né? Foi entre a final do Carioca, que a gente ganhou, e agora. E muitos desses clássicos a gente estava com o time reserva contra o Botafogo e contra o Vasco no ano passado, né? Se eu não me engano. A gente estava com o time reserva por causa de Libertadores. Esse ano tiveram clássicos perto da Recopa, antes, durante e acho que depois também. Então tem que se levar isso em consideração, isso é verdade. Não dá só pra falar que não ganha tantos clássicos seguidos, mas tem que analisar como foram esses clássicos, né? Nisso aí ele tem razão. Não vai ficar assim. Mas, em vez da gente focar que é um time que, em relação ao Flamengo, por exemplo, deve ter 1/3 do orçamento, que joga de igual para igual, que ano passado ganhou o Campeonato Carioca, que ganhou a Libertadores inédita. Passa, assim, 10 dias que ganhou a Recopa, precisar, acho que é fácil, que a Recopa jogar na altitude, depois virar aqui com um jogador a menos. Aí espera o negócio acontecer alguma coisa contra o Botafogo, aí perde. Quando a gente estava melhor no jogo, que a gente estava 2-2, e provavelmente a gente teria mais chance de fazer o gol do que o Botafogo, o André já foi expulso, a gente já toma o gol de pênalti. Semana passada nós jogamos muito mal o primeiro tempo, muito mal. Horroroso, um dos piores primeiros tempos desde que eu estou aqui. Mas logo depois que teve o primeiro tempo, se você pegar os 15 minutos do Thiago Santos ser expulso, o jogo já foi equilibrado e a gente mais no campo do Flamengo do que o Flamengo no nosso campo. Aí depois o jogo mudou de novo. Mas ninguém quer saber, muita gente não quer saber. Né? Quer ver aquele negócio estico pegar fogo. Aquele negócio, sabe? Quer ver, não quer bem do Fluminense. Quer ganhar like, quer ganhar notoriedade em cima dos outros. E quando vocês têm sucesso, aí manda treinador embora, manda jogador embora, fica algo que vocês mesmo depois reclamam. Fica reclamando. Mas é o que tenta, no primeiro sinal que tem do time não conseguir corresponder, começa esse tipo de comentário. Ainda mais do Fluminense. Isso aí eu concordo com o Diniz também. Antes do segundo jogo da Recopa, eu cheguei a twittar no meu perfil pessoal, vou até colocar aqui na imagem, né? Eu defendendo o Diniz, eu criticando as pessoas que falavam que se perdesse a Recopa tinha que demitir o Diniz. Eu acho isso uma insanidade. A gente não pode pegar o trabalho de 2 anos praticamente e jogar fora por causa de uma sequência de 3 meses. Isso aí realmente ele tem razão. Mas eu particularmente não vejo grandes portais fazendo coro pra saída de treinador. Geralmente quando eu vejo isso é página pequena, é página de meme, página de jogador fake, tá ligado? Eu acho que se ele tá usando isso pra criticar a mídia independente do Fluminense, ele errou feio. Mas se ele falou isso pra criticar o torcedor comum, o torcedor geral, que fica nas redes sociais pedindo... Já deve ter muita gente hoje pedindo fora de Diniz, né? Então essas pessoas, sim, né, estão erradas e a crítica do Diniz é válida. Conquista inédita em novembro, foi no Mundial, fez a final do Mundial, começou a treinar depois, conseguiu ir na altitude e fazer um jogo bom, virou aqui, aí passou 15 dias, já começa a querer criar um inferno, e alimentar a torcida de coisa ruim, começa a vaiar o jogador e vaiar o time, como se isso fosse ajudar alguma coisa. Aí a gente tem que, dentro, fechar, como foi o ano passado, quando tentaram, quando a gente foi aquela série sem... time com um monte de cara fora do time, arrumaram crise interna,
Vamos ver como vai ser esperar a próxima. Estou falando isso daqui, porque daqui a pouco já para antecipar, porque é uma coisa tudo facinho de vocês. Nunca tem uma surpresa. Daqui a pouquinho, se tiver uma chance, o nego vem. Aqui tem problema interno, que é assim, que não pode jogar o Ganso Renato Augusto. Mas hoje, se toma um gol ali do lado, que pode tomar gol de qualquer lado, é porque botou o Marquinhos na lateral, é por conta disso, é porque é louco, é porque não tem. É sempre assim. Mas foi esse jeito da gente que levou o time, que ajudou o time a ser campeão da Libertadores, a ganhar de 4-1 do Flamengo ano passado na final e de ganhar a Recopa. De novo, concordo. Foi esse time, foi esse trabalho, né? Tem todo o mérito. Mas não é porque teve resultado que chancela tudo que foi feito e tudo que vai ser feito depois. Não, né? Não dá pra gente analisar resultado, né, Diniz? De conseguir fazer um time competitivo com um orçamento muito mais baixo que os nossos principais rivais. Em relação à tua pergunta, então, fisicamente, a gente vai melhorar, a gente voltou 20 e poucos dias antes, ninguém está no apogeu da forma física, então uma ou outra lesão de adaptação normal, mas a gente teve pouca baixa por conta de lesão muscular. Da parte tática, o time hoje, você deve ter gostado da parte tática. Nós marcamos alto, nós saímos jogando, nós tivemos profundidade, nós tivemos cruzamento, a parte tática melhorou, porque o time tem embasamento tático. E daí, você perguntou de parte técnica também? E dos resultados, assim, o mais importante para esse semestre, que era o mais importante, que era um título inédito, a gente conseguiu, que era a Recopa. A gente também queria ganhar o Campeonato Estadual, mas não conseguimos. Nós caímos de um rival que é muito forte, que começou antes da gente, que a gente, o ano passado, nós perdemos o nosso grande zagueiro de seleção, e eles contrataram mais um. E contrataram mais o Dela Cruz. E contrataram mais outro, daqui a pouco contratam mais outro. Então, isso tem que pesar nas coisas, relativizar um pouco, para a gente achar que a gente, assim, de valorizar o trabalho que é feito. E não tentar destruir na primeira oportunidade que vocês têm. Fernando. Eu concordo também. Acho que tem muito tricolor que subiu no salto alto depois de ganhar a Libertadores e acha que só porque o time é campeão da América tem a obrigação de ser o melhor time da América esse ano de novo, tem que ganhar tudo, tem que amassar todo mundo. Só que o pessoal não vê o básico, que é din-din. Os outros times, né? O Flamengo, o Palmeiras, o Galo também, provavelmente, tem muito mais dinheiro que a gente. Então, se esse ano a gente terminar o ano com a Recopa, boas campanhas na Copa do Brasil, chegando longe, Libertadores chegando longe, Brasileirão pegando Libertadores, a galera vai achar que isso é um absurdo, que foi um resultado terrível, porque o campeão da América não pode ficar um ano só com Recopa. Só que esquece que o time dos caras é muito mais caro que o nosso. É muito mais qualificado. O time do Flamengo no papel é melhor que o Fluminense. Então, assim, a lógica são eles ganharem. A lógica não é o que aconteceu ano passado. Ano passado a gente fez porque a gente é foda. Mas a gente desafiou a lógica. Então, assim, não é achar porque ano passado foi assim que esse ano vai ser de novo. A gente tem que ser foda constantemente. Enquanto eles têm dinheiro, a gente tem que lutar mais que eles. Aqui também. Bom, eu assisti a coletiva completa aqui, mas eu não vou colocar todas as perguntas, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas é isso. De verdade, eu acredito que o Diniz, se ele já não viu, quando ele vê essa coletiva dele de novo, ele vai repensar em alguns pontos, acho que vai se arrepender de alguns comentários, principalmente, né, ao tratar alguns jornalistas como falsos tricolores, chamar o trabalho deles de blogzinho, mas de resto, eu concordo muita coisa com o Diniz também, fazendo um papel de advogado do diabo. Deve ser chato pra cacete estar no lugar dele, você ser atual campeão da Libertadores, atual campeão da Recopa. Vamos ser franco, o Diniz é um ótimo técnico. Ele não é qualquer um que deu sorte, caiu de paraquedas e foi campeão. Ele é muito bom. E ver tanta gente que não tem capacidade pra opinar, pedindo pra ele sair, falando que ele é uma merda, criticando escalação, criticando substituição, você se colocar no lugar dele, realmente, deve ser chato pra cacete. Mas não é por isso que você vai chegar na coletiva e vai despejar isso, né, no pessoal da comunicação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Repetindo, essa aqui é a minha opinião, não é a opinião do Saudações Tricolores. Se você discordar, se você tiver alguma outra opinião, deixa aqui nos comentários que a gente troca aquela ideia. Eu vou estar aqui de olho nos comentários também. E é isso. Infelizmente não é um bom dia, mas eu espero que seja uma boa temporada daqui pra frente. Valeu, galera.